Para entender o que somos, é preciso, antes de tudo, saber de onde viemos. Já sabemos o quanto Dom Bosco amava os seus alunos, que os acompanhava mesmo depois que deixava sua obra. Entretanto, a recíproca era verdadeira no coração de cada jovem que havia convivido com Dom Bosco. O carinho e a gratidão ao educador levava os seus sempre alunos a visitá-lo com frequência e criava entre eles e seu educador um laço de amizade que se traduzia no compromisso de viver, mesmo na vida adulta, como bons cristãos e honestos cidadãos. O movimento exalunal salesiano tem origem no ano de 1870, por gesto espontâneo de um grupo de 12 jovens aprendizes do primeiro oratório de Turim, tendo à frente Carlos Gastin, que anualmente, por ocasião da festa de São João Batista, santo onomástico de Dom Bosco, iam visitar seu querido educador e pai para manifestar a ele sua gratidão e dar notícia de suas vidas. Repetido anualmente, esse gesto dos primeiros aprendizes inspirou o coração de Dom Bosco a motivar nesse grupo a ideia de se unirem numa organização através da qual poderiam se ajudar mutuamente, além de manter os laços de amizade adquiridos no tempo de escola. Citando Dom Bosco: com o nome de salesianos, eu chamo todos aqueles que foram educados nos ensinamentos de São Francisco de Sales. Portanto, vós sois salesianos. Mas, afinal, quem é esse ex-aluno, ex-aluna salesiana de Dom Bosco? Todo aquele que frequentou uma casa salesiana, quem se entusiasma pelos princípios, quem atua na sociedade através da sua atividade profissional com ética e fraternidade e quem vive na família e no trabalho os princípios de Dom Bosco de amor aos jovens e aos mais pobres. Em razão da educação recebida, os ex-alunos e ex-alunas fazem parte da família salesiana, conforme dispõe o 5º artigo das Constituições Salesianas. Portanto, o movimento dos ex-alunos salesianos não foi criado pelos educadores como associação pós-escolar de elementos selecionados, já maduros, com finalidades associativas, mas surgiu por si mesmo com a força das coisas que têm sua origem e sua vida nas causas naturais e espontâneas. Citando o Papa Paulo VI, nós não vos dizemos mais do que isto: amai a vossa associação, sede-lhe fiéis e, sobretudo, trabalhai com todas as vossas forças para irradicar seu espírito sobre os outros, com um testemunho cristão franco, aberto, generoso, dispensador de serenidade e de alegria, conforme os ensinamentos de Dom Bosco. O mundo que vos cerca tem necessidade urgente deste testemunho. Vô-lo pede a Igreja hoje pela voz autorizada do Concílio Vaticano II. A Organização Internacional dos Ex-Alunos de Dom Bosco, cuja estruturação orgânica se deve ao bem-aventurado Felipe Rinaldi, terceiro reitor-mor dos salesianos, se constitui num movimento de jovens e adultos sem qualquer distinção étnica ou de religião, comprometida com o trabalho de voluntariado a ser motivado no coração de cada ex-aluno e ex-aluna, associado ou não, para ser exercido individualmente ou em grupo em qualquer espaço possível de ser ocupado, na família, no trabalho, na igreja, na comunidade, nos campos sociais e políticos, buscando como fim a construção de um mundo melhor. Hoje, a Confederação Mundial dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco tem a sua sede na Casa Geral dos Salesianos em Roma e encontra-se presente uma grande parte dos quase 130 países onde existam obras salesianas. Os primórdios da organização dos ex-alunos no Brasil se deve ao empenho e dinamismo do padre Pedro Rota, já no início do século XX, quando decidiu incrementar as associações de ex-alunos no Rio e São Paulo, como parte das comemorações das bodas de ouro sacerdotais do Padre Rua, sucessor de Dom Bosco, a celebrar-se em 1910. Com o falecimento do Padre Rua, antes das comemorações centenárias, decidiu-se ainda assim incrementar as associações de ex-alunos nos colégios como forma de homenagear o primeiro sucessor de Dom Bosco. No Rio de Janeiro, registra-se a primeira reunião na data de 1º de maio de 1910. Em São Paulo, a associação foi fundada na data de 19 de março de 1911,
sob a orientação do padre Mário Maspes, sendo construída uma imponente sede social já no ano seguinte. Neste mesmo ano, era fundada uma associação no Nordeste. A partir daí, a organização ex-alunal do Brasil tomou grande incremento, espalhando-se por muitos colégios espalhados pelo país. O declínio da organização ex-alunal aconteceu nos anos 60, os chamados Anos de Chumbo, quando toda forma de organização da sociedade civil foi sendo censurada e coibida pelo então regime vigente, sobretudo quando se tratava de associações estudantis e da ação social, sobretudo aquelas ligadas à chamada ação católica. Nos anos 80, com a celebração do centenário da presença salesiana no Brasil, comemorado em 1983, por iniciativa do saudoso padre Pedro Falcone, naquela época, delegado nacional para a família salesiana, muitos grupos da família salesiana foram reorganizados em nível nacional, dentre eles o grupo dos ex-alunos e ex-alunas de Dom Bosco. É certo que em muitos lugares pelo país funcionavam uniões ou associações locais, geralmente vinculadas às escolas salesianas, mas em nível nacional e até mesmo inspetorial não se registrava a existência naquela época de estruturas organizadas de animação. Estando o padre Falcone em Niterói, a primeira presença salesiana no Brasil, entendeu por fazer florescer na casa-mãe a organização da Federação Brasileira dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco. De 1983 até hoje, a Federação Brasileira vem procurando animar o movimento ex-alunal salesiano e participar, cada vez mais de maneira comprometida, da missão comum confiada por Dom Bosco a toda a família salesiana. Também vem procurando interagir com os diversos níveis da organização, Confederação Mundial, federações nacionais, conselhos inspetoriais e associações ou uniões locais. Nesse nosso país de dimensões continentais, a animação dos ex-alunos não é tarefa fácil. Quer por conta das distâncias, quer por conta de tantas dificuldades de organização a serem superadas, a cada dia nas diversas presenças. São muitos anos de uma estrada percorrida com dedicação, de sucessos alcançados e dificuldades superadas, com empenho, mas sobretudo com muito amor por aqueles que se comprometem com a organização, os ideais e a ação dos ex-alunos e ex-alunas de Dom Bosco, desde as uniões ou associações locais até os que exercem funções nos mais altos escalões da organização ex-alunal salesiana em nível mundial.